estava esperando muito tempo, Murilo. Oi? Rapaz, você desculpa, mas é porque eu peguei uma manifestação ali, eu ainda não entendi exatamente qual que era das manifestações não, mas atrasou um pouquinho, mas acho que se ambientou bem, né? Acho que está tudo em ordem, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Então tá bom. Ô, gente, olha, hoje, primeiramente, olha, muito obrigado por vocês que estão aí assistindo mais uma vez o Talk Show do Amaury, porque a gente insiste. Estamos aqui hoje com o chefe do Departamento de Leis da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Murilo Júnior, que eu acho que perdeu o R em algum momento dessa sua vida. Como é que é? Esse nome eu não conheço, realmente eu demorei um tempo para poder entender que não era Júnior, que era Júnior. Meu pai esqueceu o R no dia que foi lá me registrar e aí ele ficou perdido pela vida. Bem, e virou um nome próprio novo, né? Virou um nome próprio, virou Murilo Júnior. Murilo, você está na fundação desde quando? Estou na fundação desde 2009. Eu tomei posse depois do primeiro concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Entendi. E aqui, trabalhinho bom que você tem, né? Dá um servicinho legal. Eu vejo aqui esses processos, parece na realidade que assim, né? O passatempo é cortar, furar, fazer aqueles monte de processo. Gente, vocês não têm noção do tamanho que é o processo de um único projeto de lei. Seja ele de um CD, seja ele de literatura, não importa. O processo sempre... A gente tem um controle muito grande. O processo chega, em média, o processo tem 700 páginas. Se a gente desenvolve em torno de 220 projetos aprovados por ano, é muito papel desenvolvido aí nesse período. Mas a gente até conversando antes, a gente teve um ponto muito importante, né? Uma conquista que eu acho que é a questão do envolvimento das ferramentas online, né? Isso é o que nos últimos 3 anos a gente tem tentado implantar na medida do possível, né, dentro do que a burocracia permite, um processo mais sereno, mais eficiente e que possa economizar tanto para o artista, para que o artista não gaste muito dinheiro, mas também para o planeta não ser tão atacado pelo nosso departamento, pelo menos, né? Pra você ter uma ideia, no edital 2012, que foi 100% de papel, nós tivemos 4,5 toneladas de papel de projetos. Para quem atualmente a gente está com um sistema todo base web, tudo online, quer dizer, a gente está economizando para a nossa sociedade 4,5 toneladas de papel por ano, que é uma redução muito grande dos processos administrativos. A gente ainda não consegue, porque tem determinação do Tribunal de Contas que a gente precisa resguardar esse papel, mas o processo do edital, que tinha 4,5 toneladas de papel por ano, esse a gente reduziu a zero. Não tem, o artista da cidade não imprime um papel mais para apresentar projeto na lei de incentivo municipal. Em outras palavras, um departamento que está caminhando para a sustentabilidade, né? Sustentabilidade. A nossa meta é chegar a gasto de papel zero. Nós estamos numa fase agora interna de tentar digitalizar todos esses processos para que a gente não tenha esse volume de papel. Até porque daqui a gente tem uma deficiência de espaço também, né? E quanto mais espaço a gente precisa para guardar, maior o custo para a administração pública de guardar aquilo. Então a gente está criando normativa para padronizar e codificar isso tudo em base web. Que coisa boa. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações para o público, no geral, e você que está nos assistindo, você pode ser um artista, você pode, na realidade, ter na sua família um artista. A Lei de Incentivo à Cultura é hoje a maior fomentadora de cultura de Belo Horizonte. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso, porque você, melhor que ninguém, pode discorrer sobre isso a partir da lei, que ela vem, né, acho que de 83, não é isso? 1993. Uma das primeiras do país. Ela foi uma das primeiras capitais do país e dos primeiros municípios a ter uma lei própria de incentivo à cultura, de incentivo aos artistas da cidade. A gente sabe que, bem, nós que somos da casa, a gente tem a noção de que a cultura ela está no momento ímpar. Acho que não dá para a gente contestar isso. Não estou dizendo que ela está no momento que é o ideal, que a gente não pode crescer mais, muito pelo contrário. Eu acho que na realidade há uma cobrança, inclusive, de que se melhore cada vez mais por parte da sociedade.
nesse aspecto, vem crescendo a participação da sociedade, dos artistas, com a lei de incentivo? Sim, a gente tem feito um trabalho de parceria entre as diretorias da Fundação muito grande nesses últimos 3 anos, né? A lei de incentivo trabalhava um pouco isolada da instituição e a gente começou a tentar unificar isso. Por exemplo, a gente começou uma ação com os nossos centros culturais, de formação daquele artista que sequer conhecia o mecanismo. Então hoje nós temos, a lei de incentivo tem um histórico muito grande, diferente do senso comum das pessoas, que sempre são aprovados os mesmos, sempre só ganham os mesmos. A lei de incentivo já tem um histórico com um percentual superior a 60% dos aprovados ao longo dos editais, eles sempre foram de novos artistas. Mas a gente tinha um gap muito grande dos artistas da... A gente tinha o quê? Um gap. Você pode traduzir? Ah, tá, um buraco. Tá. A gente... Não, é minha ignorância. Sempre nós tínhamos essa cultura de patrocinar novos artistas. No entanto, diversos artistas de regionais como Barreiro, como Venda Nova, como de regiões de periferia aqui do centro, da Centro-Sul principalmente, eles sequer conheciam o mecanismo. Então nós começamos uma ação articulada com as diretorias responsáveis pelos equipamentos, para que a gente pudesse começar a ensinar aquele artista lá, que está no nosso centro cultural, que está tocando nas praças da cidade, fora da Centro-Sul, para que ele conhecesse e acessasse o mecanismo. E nós temos conseguido isso, bons resultados, né? O fato é que nós, inclusive, desenvolvemos um edital exclusivo para esse perfil, que é o edital de Centro Cultura, que está no seu 2º ano, e esse ano está patrocinando 103 projetos de artistas que estão ligados a regionalidades da cidade. E esses 103, só para a gente entender, no universo de quantos inscritos? Nesse caso, no Decenta nós tivemos 500 propostas, nós tivemos 103 aprovados. No geral, esse ano a Lei Municipal de Incentivo à Cultura recebeu 1.740 propostas e nós patrocinamos, nós aprovamos 325 propostas. É o maior recorde da história e esses 325 são 325 proponentes que a gente chama, né? Isso diretamente, isso é uma geração de mais ou menos 3 mil empregos diretos e provavelmente em torno de 15 mil empregos indiretos. Porque o que a gente visualiza diretamente são as equipes principais que estão ali. 3 mil pessoas compõem as equipes principais desses 320 projetos. No entanto, esse dinheiro movimenta a cidade, né? Então contrata gráfica, que é o que a gente não vê diretamente, e a gráfica vai impactar aqueles profissionais daquela gráfica. Então a gente projeta aí, efetivamente, mão de obra direta, 3 mil pessoas, entre 3 e 3.500 pessoas, mão de obra indireta, 15 mil pessoas na cidade de Belo Horizonte. Ou seja, tirando o nosso bolso SA, patrocinador exclusivo do Talk Show da Mauri, não se esqueçam disso. Sempre lembrem, nosso bolso SA patrocinando a cultura do Brasil. A lei de incentivo é literalmente a grande porta de entrada. Sim. Mas também a gente aproveita para explicar que assim, muitas dessas coisas elas são meio que armadas antes. A gente conversa para que você tenha plena certeza de que nós não conversamos sobre isso antes, o que pode ser também uma grande verdade e uma grande mentira, você que vai ter que decidir. Mas há uma grande preferência pelo uso do fundo, né, Murilo? Mas você me deu uma informação que eu considerei muito interessante, que é a questão do incentivo fiscal. Sim. Que é pouco utilizado, me parece, não é isso? Na verdade, Belo Horizonte tem uma característica muito diferente do senso comum das pessoas, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos um fundo, um volume de recursos no fundo de projetos culturais, que é o nosso fundo hoje, bem superior aos recursos destinados ao incentivo fiscal, o que é do ponto de vista da política pública de cultura, uma coisa muito característica e muito importante. Isso se nós olhamos para outros municípios, para outras esferas, eles não têm essa ferramenta de exercer a política pública como nós temos, do fundo. Só que o fundo de projetos culturais que nós temos uma deficiência de caixa da prefeitura. Então, nós precisamos esperar que tenha recurso no caixa da prefeitura para repassar o recurso para o artista. Em contrapartida, no incentivo fiscal, nós temos um índice de captação de incentivo aqui em torno de 97%
em torno de 97% dos projetos que são aprovados no nosso incentivo fiscal, eles conseguem captar e recebem o recurso de forma muito mais ágil. Por quê? Porque nós temos uma rede de empresas em Belo Horizonte que já tem o costume e a cultura de patrocinar. Nós estamos desenvolvendo mais essas empresas para que o artista da cidade não fique prejudicado, mas culturalmente o incentivo fiscal recebe dinheiro mais rápido do que o fundo de projetos culturais. É uma coisa bem característica do município de Belo Horizonte. O incentivo fiscal aqui tem quase uma característica de fundo, que é o que a gente conhece, que é mais fácil de receber o dinheiro. O nosso incentivo fiscal, por incrível que pareça, é muito mais eficiente que o fundo de projetos culturais. Nosso fundo tem essa dificuldade porque o município banca sozinho esse fundo, né? Não acontece igual outros fundos do Estado, ou, melhor dizendo, o Fundo da Educação, o Fundo da Saúde, que já tem uma previsão constitucional que participa com o município no investimento da política pública. Hoje o nosso fundo é mantido exclusivamente com recursos do caixa da prefeitura, que é uma coisa muito importante, mas que nós sabemos que no longo prazo nós vamos precisar de participação do Estado e de participação do governo federal nesse fundo, através do Plano Nacional de Cultura, né? Plano Nacional, Plano Estadual e Plano Municipal, para que a gente tenha uma política efetiva para os artistas e para os cidadãos de Belo Horizonte. Bem, então fica a dica para vocês, tá? Quando vocês forem inscrever para a lei, pensem também no incentivo fiscal. Às vezes eu fico pensando se não é meio... Às vezes tem projetos que são bons projetos e não passam, não é? Porque tem outros que acabam sendo surpreendentes, vamos colocar dessa forma. Não é meio... não dá uma dor no coração por causa disso, não? Essa pergunta você teria que fazer para os membros da comissão, mas nós que convivemos ali no dia a dia percebemos isso. Primeiro falar dessa comissão, que é uma comissão muito interessante, né? Desde 93 é uma comissão que é paritária, é um dos poucos modelos do Brasil que o artista comum, o cidadão comum, né, que não faz parte do poder público, tem o mesmo peso de decisão na aprovação e reprovação dos projetos do que os membros do poder público, é uma comissão paritária. E, infelizmente, a produção artística de Belo Horizonte ela é de qualidade muito elevada. Então, a comissão sofre muito para escolher aqueles melhores, os melhores dos melhores projetos para receber o incentivo na cidade. O incentivo ou o repasse, no caso do fundo, né? É desesperador ver o volume de bons projetos e que, às vezes, por um simples detalhe, não é aprovado. Bem, a gente falou dessa questão da lei ser a porta de entrada para o mercado, mas eu acho que a gente não pode deixar também de lembrar que é o seguinte, a gente escuta muito, mas na verdade entende pouco, e eu estou dizendo no contexto geral, não apenas a sociedade civil, nossos colegas da comunidade, nossos colegas de prefeitura, sobre a questão da cadeia produtiva da cultura. O que mais nós poderíamos fazer para poder ajudar aquele artista que ele não tem uma estrutura, uma grande estrutura, que possibilite a ele não apenas fazer, por exemplo, um livro, um CD, mas efetivamente conseguir transformar aquilo num produto que gere uma receita, de forma que ele tenha também outras possibilidades de ganho que não sejam única e exclusivamente a lei. Como é que você vê isso? Nós temos como melhorar? Que saída que você vê para a inserção da fundação? O que nós precisamos separar em várias partes, isso que você acabou de questionar, né? O que acontece? Nós temos a nossa atividade de fomento, que é a Lei Municipal de Incentivo Público, né? Temos os serviços que a Fundação presta para o cidadão comum, e esses artistas também aprovados na Lei de Incentivo, eles prestam serviço para o cidadão comum. Mas nós precisamos dar um passo a mais agora na política de cultura. E esse passo a mais, depois da implantação do Plano Nacional, do Plano Estadual e do Plano Municipal de Cultura, nós começarmos a implantar todas essas metas que estão lá. Dentro dessas metas está estabelecido lá o Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Indicadores e o mapeamento. Que eu acredito que no médio prazo e no longo prazo, a gente precisa começar a destinar recursos, depois desse mapeamento, de fato, aqueles projetos que podem entrar no ciclo de cadeia produtiva, né? A cultura 100%, a arte em geral 100% integrada no sistema econômico de cadeia produtiva e que inclusive seja sustentável economicamente é
é ilusório isso. Mas existe uma parte da cadeia que pode entrar nesse ciclo. E para essa parte da cadeia, na minha perspectiva, eu acredito que nós precisamos fazer investimentos de base. Por exemplo, se num futuro mapeamento a gente identificar, por exemplo, empiricamente posso te falar isso, que Belo Horizonte é um polo de produção musical, e nós observamos isso pelo volume de gravações de CD e de artistas que nós exportamos nacionalmente e internacionalmente, nós poderíamos investir aqui, por exemplo, em uma estrutura de gravação de CD, em estúdios de ponta, de qualidade, com equipamentos bancados pela prefeitura, que os artistas do município seriam subsidiados, por exemplo. É só para a gente deixar bem claro aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Você não tem banda não, né? Não, eu só toco campainha. Ah, bom, tudo bem, então vamos prosseguir. Mas seria uma ação que não teria a ver, não estaria relacionada a projetos, mas um investimento de base no setor. Se nós identificássemos, por exemplo, que Belo Horizonte é um grande polo de produção musical, nós poderíamos utilizar a Escola Livre de Arte em articulação com esse investimento de construção de estúdios, de trazer equipamentos, de trazer grandes engenheiros fora do país ou nacionais que pudessem utilizar a nossa infraestrutura, compartilhar conhecimento com a Escola Livre de Arte, com os nossos profissionais da cidade. Seria uma ação de investimento em base e não relacionada a projeto. Se eu invisto em base, em infraestrutura, eu atendo todos os artistas das cidades e não só aquele que foi aprovado no projeto. Então eu acredito que é isso. A gente poder criar um ciclo que nós podemos financiar um projeto do artista na lei de incentivo, às vezes até no Decentro, depois ele faz um ciclo do edital tradicional e depois ele tem uma infraestrutura na cidade que catapulta ele a captar no Estado, captar no governo federal, desenvolver, vender seu CD, vender seu livro e deixar com que o município possa investir nesse ciclo de novo com os demais. Mas pensando que esse que passou pelo ciclo, ele precisa usufruir da infraestrutura que o município vai criar, seja dos nossos teatros, das possíveis ilhas de edição, dos estúdios e tudo mais. Eu acho que o longo prazo está nessa linha de investimento. E, em alguns momentos, até assumir que determinada linguagem aqui no município não é um lugar para se investir e talvez seja mais barato eu bancar uma bolsa de estudo para esse artista ir para fora, em um lugar que seja polo de excelência no Brasil também, e não ficar gastando, tendo um custo maior dessa produção aqui em Belo Horizonte, que não seria o polo dessa produção. Entendi. Bem, eu queria até fazer uma pausa aqui para quem está nos assistindo, porque vocês devem ter reparado que esse programa está mais sério. E na realidade ele está mais sério porque, além da gente testar, a gente gosta de fazer isso, colocar a prova, mas colocar a prova do melhor jeito possível, que é o quê? A gente grava e descobre se vai ficar bom. Eu queria, aqui como vocês podem perceber, nós temos a caneca. Isso aqui eu queria agradecer ao Tite, muito obrigado, Tite, estamos usando, porque um talk show da maioria é um talk show de Belo Horizonte, é um talk show totalmente mineiro, então por que não uma canequinha? Aqui tem água, se vocês quiserem acreditar bem, mas tem água, tá? Boa água. E breve nós teremos também para os convidados, tá? Por enquanto você só fica olhando, mas... Com a garganta seca, não, mas eu entendo. Nosso bolso é a crise. Nosso bolso SA, você vê também que está quente, entendeu? Tem falta de água, essas coisas. Mas não preocupa não, que isso aí a gente vai resolver. Mas aqui, a gente começa a querer saber também, porque numa rápida, eu aproveito isso, tá, gente? Enquanto as pessoas estão lá trabalhando, então dá um horário de almoço, a gente almoça com as pessoas, a gente faz enquetes. Uma das enquetes que a gente fazia é o seguinte: olha, o Murilo, na época do seu ensino médio, você batia ou apanhava? O Ibope diz que você apanhava. Eu sempre fui amigo dos que batiam, então ninguém batia em mim. Ninguém batia em você? Olha, eu vou confirmar isso com a Gelisa, hein? Vou apurar esse fato, tá? E uma outra questão é o seguinte: Murilo, sua formação, como é que você veio cair na cultura, meu filho? Entendeu? Você estava andando no meio das coisas, então, tem esse concurso aqui, vou fazer um concurso. Para que eu vou fazer concurso para engenharia, medicina, qualquer coisa? Vou fazer um concurso para Fundação Municipal de Cultura. Você podia falar um pouquinho. Eu trabalhei em teatro desde os 14 anos da minha vida. Na verdade, quando eu entrei, eu fui estudar. Você já foi palhaço?
Não, ainda não. Ah, mas que droga, gente. Eu queria entrevistar um palhaço, mas vai lá. Porque eu estudei, eu fui fazer eletrônica no Cefet, e em frente tinha um teatro, que era o Teatro do Maurício Muji, e eles precisavam de alguém para estagiar na área técnica. E aí eu comecei a trabalhar na área técnica lá com 14, 15 anos, e aí tive passagem pelo Chevrolet Hall, por alguns teatros, e aí quando surgiu o concurso da fundação, eu fiz o concurso para trabalhar na área de artes cênicas aqui na Fundação Municipal de Cultura. E a minha formação atualmente, eu me formei em administração de empresas e estou terminando mestrado agora em administração de empresas também. Ou seja, um perfil que é quase básico dentro da fundação. É uma coisa maravilhosa isso. Murilo, para a gente poder... Só é um pouco CDF na fundação. É mesmo? Ah, então... Tá bom, né? Costuma, né? Bem, eu queria já agradecer a sua participação, tá certo? Obrigado. Queria deixar aqui nosso agradecimento à equipe do Teatro Francisco Nunes, que nos cedeu espaço para gravação. Esperamos que você que está nos assistindo agora tenha gostado. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários embaixo. Não esqueça de se inscrever, também é importante. Queríamos agradecer também ao Restaurante Alpino, que ele tem sempre que é possível, ele nos cede espaço para gravações. E gostaria de dizer que o importante para a gente, além de ser um momento de diversão, é de poder conhecer as pessoas que estão por trás daquele formulário online. O formulário aqui ficou estranho, né? Mas eu vou deixar ele assim mesmo, porque a gente erra, né? As pessoas que estão por trás daquela obra que está sendo feita. E eu acho que Belo Horizonte, além dessa questão que tem aquele slogan, né? Belo Horizonte é a cidade onde a cultura ganha vida, sabe? Eu acho que mais do que isso, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa palavra chamada esperança, fé. O artista Belo Horizontino, ele tem muita fé. Quando ele está na ponta, quando ele está com a sua restrição, vamos colocar financeira, isso não é motivo para que ele deixe de fazer. Para essas pessoas eu sempre tiro o chapéu. E digo mais do que isso, pessoas como o Murilo, que é a equipe dele, faz com que essas pessoas tenham uma maior possibilidade de viverem da sua arte, de aprimorar e de mostrar cada vez mais, não apenas para o grande estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, que Belo Horizonte tem arte e tem cultura. Então, Murilo, muito obrigado pela sua participação, agradeço pelo seu tempo precioso, e esperamos vê-lo muito breve. Quero dizer que, além da caneca, eu posso dizer para vocês que nós estamos no caminho hoje da sustentabilidade, assim como o departamento da lei é um exemplo, hoje a ser seguido. Eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com a qualidade. Hoje nós já fizemos o primeiro avanço, na qual eliminamos o fator do tripé orgânico. Como vocês podem ver, observem que isso não é mais um tripé orgânico, nem este é um tripé orgânico. Já os tripés que funcionam como grua, eles já são orgânicos ainda, mas eu prometo que no próximo, assim como a xícara, nós teremos também uma grua não orgânica. No mais, agradeço, espero vê-los muito em breve, não deixem de inscrever, tá certo? Se vocês escreverem perguntas legais, bacanas, ou comentários interessantes, eu vou analisar, não se preocupe, que isso é totalmente parcial. Então, vocês podem ganhar um almoço no Alpino, podem ganhar um livro de quadrinho, Panorama dos Quadrinhos, sabe, na Alemanha. Espero que vocês saibam ler alemão. Mas está em português, tá? Mas se ler em alemão vai ser mais divertido. No mais, muito obrigado. Murilo, aquele abraço, meu amigo. A gente se encontra nos corredores. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!